Ale, boa noite. Pergunta do Adilson Martins, da Rádio Itatiaia. Seu futebol cresceu novamente com a chegada do Wagner Mancini. Como que você explica esse crescimento de produção? É um pouco difícil eu explicar, né? Na minha visão, como atleta dentro de campo, eu interpreto as coisas de uma forma diferente das pessoas que veem de fora, né? Não posso falar que o meu rendimento caiu, né? Porque eu acho que eu vinha aparecendo mais em outras coisas do que vinha aparecendo antes e vice-versa, né? Aparecendo menos em algumas e em outras. Então, acho que cada sistema do treinador tem a sua particularidade, então determinados jogadores aparecem mais em algumas funções com alguns treinadores e outros jogadores em outras formas de jogar. Então, acredito que o meu principal objetivo aqui do América sempre foi ter regularidade. Eu acho que eu consigo fazer isso muito bem. Outra pergunta do Adilson Martins. O América vai em busca da primeira vitória dentro de casa nessa Libertadores. Devido às boas partidas que a equipe vem fazendo, com exceção do jogo de domingo contra o Santos, o que vocês já projetam desse Tolima para poder ir em busca desse primeiro triunfo? Bom, acho que internamente o que a gente conversa um pouco é que a gente está devendo essa vitória, né, dentro de casa para nós mesmos, né? Não para o torcedor, não para dirigente, para treinador, mas sim para nós mesmos, né? A gente sabe do nosso potencial, do que a gente pode render. Acho que até conseguimos fazer bons jogos dentro de casa na Libertadores, mas não sair com uma vitória, né? Então acho que nesse momento o mais importante é vencer do que propriamente jogar bem. É isso que a gente vai em busca. Pergunta da Rosane Meireles, do jornal O Tempo. Também é uma pergunta do Flávio Albuquerque, do canal A Torre. O América vinha, né, de bons resultados, mas não esteve bem no último jogo contra o Santos. Numa semana tão decisiva como essa para a equipe, né, com o jogo de Libertadores. Como vocês têm feito, né, para aprender com esses erros e de que forma contornar tudo isso para que isso não possa impactar nessa partida de quarta-feira? O que eu acho que faltou contra o Santos não foi nem que fizemos uma partida tão ruim, né? Acho que foi um jogo bem franco, foi um jogo bom, um jogo aberto, onde as duas equipes buscaram vencer a partida, né? O América, mesmo jogando fora de casa, buscou o tempo inteiro a vitória, mas eu acho que a gente falhou onde a gente não vinha falhando, né? Cometemos alguns erros e o Santos também foi cirúrgico, né, nas suas oportunidades, aproveitou muito bem, e eu acho que a gente tem que usar isso de exemplo ao nosso favor, né? A partir do momento que a gente criar as nossas oportunidades no nosso mando de campo, a gente tem que ser fatal, porque sabe que a Libertadores é cruel, né? A gente sabe que se o adversário tiver, ele vai botar para dentro, então é isso que a gente tem que fazer também. Pergunta do André Stelling, da Rádio Show FM. O América vem em uma crescente produção, está numa boa fase nesse ano, disputando várias competições importantes e gigantes, como a Libertadores. E eu queria saber, na sua visão, se o elenco, nesse momento, enxerga algum desses torneios como prioridade. Cara, o elenco não, né? Claro que a gente tem que ter a inteligência de que o que o América tem que fazer muito bem o Campeonato Brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro que te dá a oportunidade de jogar Libertadores, a oportunidade de jogar a Copa do Brasil. Então, talvez o Campeonato Brasileiro para o clube seja o mais importante, não que seja a prioridade, né? A Libertadores é uma coisa inédita pra gente e a gente quer chegar o mais longe possível, tem que sonhar em ser campeão, né? A gente conversa isso internamente, se a gente não sonhar com isso e não buscar isso, a gente não chega em lugar algum. E é isso que a gente vai em busca. Em todos os torneios tentar chegar na final ou até mesmo ser campeão. Pergunta do Vinícius Nicoletti, do grupo ESPN. O América ainda não conseguiu marcar gols dentro de casa na Libertadores. O que vocês têm trabalhado para já mudar esse cenário nessa quarta-feira e, consequentemente, conseguir a vitória? A gente não leva isso para dentro de campo, né? A gente estava sendo muito criticado por falta de gols. E aí nos últimos 4 jogos fizemos 9 gols, se não me engano, 8 gols, então são bons números que a gente tem que aproveitar esse momento para que possa aumentar ainda mais, e é isso que a gente vai em busca.
Outra pergunta do Vinícius Nicoletti. Ale, na sua opinião, qual que é a importância de jogadores como o Wellington Paulista e o Aloísio num jogo como esse de Libertadores, por eles serem atacantes de área? Acho que todos os jogadores dentro da sua função têm uma importância fundamental, né? Seja ele lateral, zagueiro, goleiro, atacante, centroavante. Acho que cada um tem o seu papel dentro de campo, né? O Aloísio e o Wellington são jogadores muito experientes, né? Com passagens em grandes clubes de futebol que já viveram momentos de pressão extrema. Então são jogadores que vão nos ajudar muito, não só nesse jogo, não só na Libertadores, mas em todo o decorrer do ano. Pergunta do André Stelling, da Rádio Show FM. Você foi um dos destaques do América na temporada passada, mas quando o Marquinhos Santos chegou, aí a opinião dele, você teve um declínio de rendimento e agora com o retorno do Mancini está recuperando o bom futebol que já desempenhou pelo América. Na sua visão, a confiança que o Mancini tem em você foi fundamental para essa virada de chave? Eu falei um pouquinho na pergunta anterior, né? Não acho que teve esse declínio, essa queda de rendimento e depois aumento de rendimento, né? Tanto porque até mesmo porque o Marquinhos me dava muita confiança também, né? Eu acho que talvez na visão do treinador não estava tão mal assim como parece que você interpretou na pergunta, né? Tanto que eu continuei jogando titular com o Marquinhos, né? Sendo um homem de confiança dele. Como eu falei, acho que em determinada função cumprindo o que ele me pedia, talvez por isso que me manteve no time, né, o tempo inteiro, sem ser substituído. Acho que quando o jogador está mal, ele acaba sendo sacado e dando oportunidade para outros que estão de fora, que estão melhor que a gente. E não foi o caso, não foi o que aconteceu. Mas o Mancini também é um cara que me dá muita confiança, assim como o Marquinhos me dava. E eu tento usar isso para sempre dar o meu melhor. Pergunta do Felipe Minto, da Rádio Elo Sabará e Rádio Elo Santa Luzia. Com esse retorno do técnico Mancini ao América, mudou alguma coisa em relação ao posicionamento em campo, tanto o seu posicionamento quanto o do Juninho? E existe mais liberdade para cada um dos dois chegar à frente? Não, tanto com o Marquinho quanto com o Mancini e com outros treinadores que aqui estiveram também, que trabalhou comigo com o Juninho, sempre nos deu muita liberdade, né? Tanto para chegar na área, e isso é uma coisa que todos nos cobram muito, né? Que é essa chegada na área, essa liberdade para chegar mais perto do gol, para fazer com que a gente possa, né, ter um número maior de gol nas temporadas, né? Então, acho que em relação a isso, todos os treinadores nos cobraram a mesma coisa. Para finalizar, Leo, uma pergunta de Paula Neto, da Rádio Lavras. O América precisa da vitória para lutar pela classificação dentro do grupo, mas tem também a opção da terceira colocação para ir para a Sul-Americana. Você acredita que com isso, essa partida contra o Tolima passa a ser importantíssima e decisiva, também pensando nessa possibilidade? Não sei, acho que não, porque ainda terão 3 jogos pela frente, né? Onde, com todo respeito a todos os adversários que são fortíssimos, né, na nossa chave, a gente caiu num grupo muito forte da Libertadores, mas a gente sabe que a gente tem condição de vencê-los, né? Então é isso que a gente vai procurar fazer. A gente entra a cada jogo para isso, para vencer, não para pensando em empate em Sul-Americana ou, né? A gente pensa jogo a jogo para que a gente possa buscar o nosso primeiro objetivo na competição, que é essa classificação.